Boa noite, pessoal! Uma linda noite com muita saúde e alegria para vocês. O dia de hoje é extremamente importante para o nosso projeto, porque, afinal de contas, falaremos com uma pessoa que faz muita gente rir, uma pessoa que tem um grupo de seguidores que faz todo sentido para o nosso movimento. São pessoas que pensam. A Duília, beijo, Duília já está por aí. Paulinho já está aqui também, eu vou convidar ele. Tan, 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 tan. Olha só que expectativa, estou muito feliz e sou muito orgulhoso do nosso trabalho de hoje. Oi, Ei, Paulinho, tudo bom? tudo bem? Prazer falar com você. Imagina, cara, o prazer é nosso. Eu fiquei sabendo que você está muito disputado por aí, né? Você tem feito simultaneamente vários trabalhos, o que mostra a relevância dessa pessoa que está falando conosco nessa noite. É muito importante para o nosso movimento, né? Nós somos a ciência, tenta mostrar que a ciência faz parte da vida de todo mundo e que um povo sem ciência é um povo doente. Em momentos de pandemia, onde as pessoas não conseguem participar de discussões um pouco mais superiores sobre o papel da ciência na sociedade, a gente tem um momento ímpar para discutir isso, né? Além de discutir isso da maneira como a gente vai fazer daqui a pouquinho, com uma pessoa de tanta relevância, porque afinal de contas, você É. para mim não é só um humorista, você para mim não é só um ator, você é um cara que tem posicionamentos políticos super interessantes e é um prazer muito compartilhar essa telinha com você, tão pequenininha e tão Prazer é todo grande para o seu meu. talento, cara. Prazer é todo É, meu. Eu já comecei errado, comecei coçando o olho, mas só para avisar. Eu tô em é. casa, A minha gente mão tá imagina. limpa. A gente imagina porque você tem feito isso, disso a sua profissão, né? Então, É, sabadão a gente estava no É de Casa, né? Juntos lá, fazendo uma muito legal aquele parceria. quadro, cara. Gostou? A Maria Cândida é demais, né? Ela detona também. Um beijo Foi. para meus colegas do Ciência em Show também, que estão aí nessa empreitada de divulgar a ciência comigo. E eu queria que você falasse rapidamente, assim, um boa noite para nossa audiência e depois falasse o que você quisesse o tempo todo, enquanto o Instagram nos permitir. Pelo amor de Deus, vai me ajudando aí, cara. Eu não sei se eu preciso de pauta para ir rendendo assunto. Claro Mas que primeiro, não. primeiro boa noite. A gente está fazendo essa live aqui só para o pessoal que vem do meu Instagram entender. O pessoal do Nós Somos a Ciência me procurou no Twitter e pediu ajuda nesse projeto que eles têm de divulgar a ciência no Brasil, de divulgar a importância do conhecimento acadêmico, que geralmente é um conhecimento que não chega com as pessoas que eu falo, né, que é o povão. Então, a gente está aqui tentando fazer esse matching entre você e a ciência. Então, ou se você já tem esse match definido, né, é mais um rolê com a ciência, mas, Demorou. sobretudo, divulgar a ciência para quem fica, meu Deus, nem sei o que é isso, conhecimento científico, o quê? Não sei. Porque é isso, né? A gente vem de um país onde as coisas são muito práticas, né? Ah, tem uma frase que é muito boa, que é quem tem fome tem pressa. Então, um país que sente fome, ele não tem cabeça para pensar em outras coisas. Então, por isso que eu acho que o nosso povo é tão urgente, tão prático. Então, quando você fala de ciência, conhecimento acadêmico, as pessoas querem saber o que vai mudar na vida delas na prática. O que isso quer dizer na prática. O que eu acho que pode ser talvez a única coisa boa dessa pandemia, se é que ela tem alguma coisa boa, mas se a gente pode tirar alguma coisa boa dela, talvez seja justamente isso. A possibilidade de explicar para o grande público a importância da ciência, como, por exemplo, agora, na análise de dados, na divulgação de dados, ao trabalhar com esses dados, ao resolver coisas a partir desses dados, ao testar remédios, enfim, tudo isso é ciência na prática. Por exemplo, talvez nunca para uma dona de casa foi tão fácil entender ciência quanto agora, quando a ciência define se ela vai ou não sair de casa. É Por verdade. exemplo, quando ela vê o gráfico, se está ascendente, se não está.
ela é a hora que ela entende, né? É a hora que ela entende. Putz, então, esse gráfico, se ele continua subindo, é porque ainda está aumentando os casos, então eu não saio. Agora, se começar a descer, é porque eu posso sair de casa, porque as coisas estão mais controladas. Então, Exatamente. é bom a gente aproveitar esse tempo aí para fazer isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, Paulinho. Poxa, é satisfação imensa. Professor do CID foi meu professor no ensino médio, participando. Eu vi a Ale Pacini, um monte de gente aí que curte o movimento Nós Somos a Ciência, e você não tem ideia da importância do papel de uma pessoa tão popular com você, popular no bom sentido, não popular que seja um sentido pejorativo. Popular é o seguinte, falar de ciência, falar de humor, de atuação, eu acho que elas são lugares comuns em alguns aspectos, daqui a pouco a gente vai discutir isso, mas quando a gente tem esse mundo que você não consegue acessar, que é justamente o que a sua arte propõe, né? Trabalhar com pessoas com uma linguagem que ela consiga entender, com uma linguagem que ela consiga interpretar aquilo como algo importante para ela, ou que ela se reconheça naquilo, a todo momento a gente tem a tentativa de fazer isso no Nós Somos a Ciência. E quando a gente usa uma pessoa que atinge tantas pessoas assim, para poder realmente falar em nome da ciência, a gente está fazendo um serviço que não tem tamanho. Você representando essa parte guerreira que chegou onde chegou, com todo o mérito, né? Eu tenho muita satisfação de compartilhar essa tela com você, porque você trilhou uma trajetória até um pouco parecida com a do Ciência, né? Do Ciência Show e a minha, né? Eu estudei em escola pública, eu estudei em universidade pública. Então, assim, quando você começa a ouvir o ambiente e começa a perceber que as pessoas estão criticando a sua origem, e se eu não tivesse uma escola pública, eu não teria conseguido me tornar acadêmico, conseguido fazer um curso superior, a gente começa a refletir muita coisa, né? É muito difícil. Paulinho, eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar nas outras partes que eu sei que você é muito bom também, que é de fazer as pessoas sorrirem, né? Afinal de contas, é a sua especialidade. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória como um todo, para que a gente possa fazer um paralelo, porque afinal de contas, a gente está falando de escolhas alternativas, né? Porque num país que não se tem a visão de que você pode ser uma referência para que as pessoas sejam cientistas ou para que as pessoas sejam humoristas e atores, escolher ser ator ou escolher ser cientista parece uma coisa meio fora do convencional. Pode falar um pouquinho da sua trajetória para a gente inspirar mais gerações? Eu acho que é por isso, assim, a gente, como eu disse, a gente tá no país onde a gente precisa do garantido, né? Então, por exemplo, a minha trajetória como artista na minha casa, falei para os meus pais que eu queria ser ator, e aí eles falaram, legal, vai lá, vai desinibindo. Só que os pais querem que a gente faça teatro para desinibir para repartição pública, eles não querem que a gente faça teatro. Eles falam assim, ele vai ser o mais engraçado da repartição. E quando passar no concurso, lá no concurso federal, ele vai ser o mais divertido, porque fez teatro, vai ser bom para ele. Mas aí, quando eles foram vendo que a coisa estava séria, que eu realmente queria fazer isso da vida, eles foram desanimando, tentando me desanimar. Teve uma época que os dois eram radicalmente contra assim. Então, foi um tempo que eu tive que fazer aquelas cenas todas de jovens, eu vou lutar pelo meu sonho, vocês nunca vão me impedir, vocês nunca... Dava aquelas coisas de... Vocês ainda vão ver, vocês vão ver quando eu estiver na Globo, sabe? Aquelas coisas de... E agora estão vendo, né? Então, eu tive que lutar pelo meu sonho dentro de casa, porque realmente não é uma carreira comum, né? Então, mas, sobretudo, já que a gente está aqui no espaço científico, o entendimento, eu tive um entendimento muito cedo de que para eu virar uma pessoa relevante, né, para eu fazer uma coisa legal, eu precisava estudar. Então, eu tinha muito isso comigo. Eu sou um cara estudioso daquilo que eu faço. Então, desde muito cedo, eu soube muito cedo o que eu queria, sempre soube. Falei, eu quero fazer isso da minha vida.
quero ser artista, eu quero fazer isso. Então, desde muito cedo, eu me dediquei para isso. Desde muito cedo, por exemplo, eu entrei muito cedo no teatro, porque eu entendia que eu precisava aprender a fazer aquilo. E aí eu fui zerando as fontes de conhecimento que eu tinha à minha volta. Então, assim, quando eu já tinha feito todos os cursos de teatro de Palmas, eu comecei a fazer as oficinas. Teve uma época na minha vida que o Sesc bancou o meu conhecimento. Toda oficina gratuita que ia pelo Sesc e pelo SESI, SESI Bonecos, SESI Teatro, o Sesc com o palco giratório, que é um projeto lindo. Cara, eu vi tanta coisa nesses projetos, sabe? Tanta peça de graça, fiz tanta oficina. Depois, quando isso não estava me bastando, eu comecei a vir para o eixo Rio-São Paulo para fazer curso. Aí fiz Fátima Toledo para atuação de cinema. Aí eu fiz oficina, sabe? Eu fui estudando o máximo que eu pude. Hoje, muita gente vem falar comigo, uma galera vem falar assim, Paulo, eu sou muito engraçado, e eu preciso de uma oportunidade. Eu sou um injustiçado, porque a minha cidade é pequena, e geralmente quando eu vou ver o conteúdo dessas pessoas, é um conteúdo que está abaixo do esperado para um profissional. Então, eu sinto que é muito para além do talento, ou para além de querer fazer uma coisa, se tornar especialista. Claro, gente, eu estou falando aqui deixando a humildade de lado, né? Nunca a gente vai ser um especialista naquilo que a gente faz, sempre tem muito para aprender. Mas, assim, se tornar um eterno curioso sobre aquele assunto, e pesquisar aquele assunto, e estudar aquele assunto. Eu sou fascinado sobre a ciência que existe por trás daquilo que eu faço, né? Eu gosto de estudar, por exemplo, planos de câmera, eu gosto de ver cor. Quando eu fui fazer... Eu gosto de pensar e de ler sobre som. Tem um artigo maravilhoso que eu li recentemente sobre como o Oscar tem incentivado a academia a estudar som e a sensação que os sons causam nas pessoas. Então, nesse artigo falava, por exemplo, sobre como no filme Exorcista tem mixado, mas muito baixinho, o zumbido de abelha. Mensagem subliminar. Porque nós seres humanos sentimos angústia ao ouvir zumbido de abelha. É uma coisa que está no nosso DNA. A gente, desde da pré-história, a gente ouve, é coisa ruim. É verdade. Então... inclusive, Paulinho, eu gravei um vídeo falando quais são os sons mais irritantes da face da Terra. Depois é legal para você que legal, curte estudar. Vou ouvir. Você imagina qual que é o som que é mais irritante para o ser humano? É uma experiência, hein? O mais irritante... Pensa você que interage com o mundo de uma maneira esplendorosa, o que te irrita mais no momento que você precisa se concentrar? Eu acho... Bom, é um chute. Eu acho que pode ser o choro de bebê. Acertou! Ponto para o Paulinho. É mesmo? Porque existe uma frequência sonora específica para que você, ser humano, interprete aquilo como um problema. E aí, quando o choro da criança entra na nossa frequência auditiva, a gente passa a prestar atenção porque ela não sabe se expressar. Você viu como que a comunicação é tão importante, cara? Através de um choro ou de um som ancestral, que é o choro, né? A gente consegue entender o mundo. Mas tem um que é ruim também, que é do pernilongo. Esse é danado também, né? O som de pernilongo é de tirar qualquer um do sério, cara. É impressionante. Mas desculpa, eu te interrompi, só queria falar. Não. É isso, assim. Em tudo tem uma ciência por trás, sabe? Você lê esse artigo que eu estava lendo, ele estava falando sobre sons apócrifos. E os sons apócrifos são os sons que causam desconforto. Então, por exemplo, que é conhecido como a música do diabo, né? Que hoje é muito usado, mas na época da Inquisição, por exemplo, se você tocasse algum acorde desse,
você era queimado na fogueira. Porque os sons apócrifos são sons que causam desconforto. E naquela época era barroco, né? Então tudo muito bem acabado, tudo muito lindo, né? Tudo redondo, a perfeição, né? Deus era a perfeição e não havia lugar para o estranho, para o semitonado, né? Tanto que quando você está assistindo a novela das 6, você, quando alguém fala assim, eu vou chamar o senhorzinho não sei o quê, aí tem uma viola que faz... Não tem aquela viola clássica de novela das 6? Tem a passagem, né? Aquela novela faz... É um som apócrifo, que é um som... Quando entra diabo também, nessa coisa na mitologia popular, sempre tem um som apócrifo. Então, é isso. Como esses sons são usados no cinema para causar desconforto, né? Som de porco também, sendo... Né, Como que é? Você pode repetir o som do porco? Repete o som. É isso aí. Muito bom. É isso, assim. Eu vou a fundo para tentar entender aquilo que eu estou fazendo. Desde o som até a cor do vídeo. Por exemplo... Eu tenho uma teoria, isso já é meu. Eu acho que o brasileiro, ele gosta do saturado. Eu não sei se ele gosta, mas acho que isso é brasileiro. O saturado, essa cor mais quente, porque o saturado, ele dá suor, ele dá, sabe, ele traz um clima brasileiro. Então, quando eu fui assistir pela primeira vez o meu quadro na Globo, ele estava todo pastel, assim, estava todo Jaime Monjardinzado, sabe? Pastel. Tinha uma estética específica, Eu né? tava pastel, sabe? Tudo pastel. Uma coisa que um vestido que era de chita, tava meio azulzinho claro. Eu falei, essa imagem está tratada? Tá, a gente passou o baseline. Falei, mas não. Aí eu fui mudar a cor do quadro. Porque eu queria saturado, eu quero que se eu tiver suado, isso apareça na tela. Mas isso é já de uma teoria minha de comunicação popular, que é um trabalho que eu faço de pesquisa dessa estética da cabeça de porco, assim, essa estética do podre, que a internet trabalha tão bem, essa estética Sim. que deixa um fio aparecendo, alguma coisa. E minha pesquisa hoje é sobre como eu posso colocar isso na televisão, sobretudo na TV Globo, né? Que é toda no padrão. Exato. Aliás, assim, é interessante o que você falou e com certeza existe uma explicação. Pode, assim, eu estou dando um chute também, da mesma maneira que você é um especialista e está estudando aquilo, Não, né? especialista nada, é o que eu tenho estudado, mas eu não sou especialista nada. Não, mas de qualquer maneira, não tem problema. Eu presumo que por estarmos numa região tropical, que recebe um gama de luz específica, que aquela imagem saturada ela possa trazer algum tipo de tranquilidade para a pessoa ou um reconhecimento. Então, se eu fosse fazer um estudo específico, eu ia nessa linha. Deixaria para você, levantaria essa bola para você. Porque eu acho que também tem a ver com a nossa própria cor, né? O povo brasileiro é um povo saturado, não é um colorido. povo pastelado, né? Nós não somos um povo de tons pastéis. Então, assim, a maioria de nós, né? A grande maioria do povo brasileiro é um povo saturado. E tem a ver também com a própria construção da nossa identidade no cinema. Se você pega Glauber Rocha, por exemplo, tudo saturado, a cor é a cor, sabe? Não tem meio termo, tem a ver também com a nossa personalidade, eu acho. A Cidade de Deus tem uma estética específica também, Exato, né? é isso. Nós não somos um povo que chama rosa de vermelho. Velho, rosa é rosa. E vermelho é vermelho. Para nós é vermelho sangue. É verdade. Eu acho que tem um pouco disso. Nós somos esse povo forte. Então, quando eu penso audiovisual, na tela, eu gosto de ver essas cores. Sei lá, mas talvez seja uma piração da minha cabeça também. Não, mas faz sentido. Eu acho que o fato da gente parar para pensar isso já é o primeiro passo do pensamento científico, né? Sem dúvida. A elaboração de uma ideia, né? É isso que eu sinto falta nas pessoas que vêm falar comigo, geralmente.
sobre comédia, sobre arte, sobre qualquer coisa. É isso. Não é... Muita gente coloca num lugar muito subjugado, de tipo, ah, Paulo, eu faço umas palhaçadas aí. Ah, eu boto, igual você, eu pego uma peruca e faço umas palhaçadas aí. Bacana, obrigado. Mas lá no fundinho eu fico um pouco ofendido. Porque eu penso, não é só isso. Tem mais coisa aí. Tem mais... Você tá me provocando a falar coisa que eu não quero, cara. Porque assim, 20 anos de carreira, desses 20 anos, pelo menos 14 ou 15 anos nós estamos na TV, e a gente já passou por vários perrengues como esse. Por exemplo, já teve um diretor que virou e falou assim pra gente: meu, traz aquelas idiotices que vocês fazem que dá audiência. Com esse português que eu acabei de dizer. Eu falei, pô, mano, eu estudei tantos anos na academia para uma pessoa vir falar que o que eu faço é idiotice. Já teve outras pessoas que falaram assim, olha, você é melhor calado. Nesse dia, juro, a equipe do Ciência parou a transmissão e falou assim, olha, para aí, diretor, paramos a transmissão, paramos a gravação. Tinha uma gravação grande e tal. E aí a gente foi falar com essa pessoa e falou, olha, eu não sei se você percebeu, mas nós somos professores. E se você manda o professor ficar quieto e fala que ele é melhor calado, você está tampando a boca de milhões de pessoas e milhões de coisas que a gente deve falar para que os outros ouçam. Né? O professor tem esse papel. Eu não sei se você teve a experiência de dar aula e tal, mas assim, de qualquer maneira, nessa conversa, rapidamente, eu consigo fazer um paralelo entre a metodologia científica e o processo de criação artístico. Eu queria que você falasse um pouquinho para depois a gente juntar as duas ideias e poder comunicar isso com a nossa audiência, que está sendo bem legal. Porque a metodologia científica, eu acho que você conhece o processo, né? Você tem primeiro a elaboração de hipóteses, depois você vai fazer a refutação dessas hipóteses, você cria as teorias e aí, a partir daquilo, você desenvolve o seu pensamento. Né? Por isso que é tão difícil, pessoal, audiência, Brasil, por que é tão difícil fazer uma vacina? Porque você precisa pegar, fazer os testes, ter o conhecimento daquele teste, submeter aquele teste a diversas hipóteses de cientistas valiosíssimos que vão dar suas contribuições, e eles vão dizer se aquilo pode ser ou não aplicável, e quando se trata de ser humano, você tem uma dose extra ainda de zelo, que é você fazer testes em massas, para você poder ver a reprodução daquilo, teste AB, enfim, tem uma metodologia científica por trás. Você não pode pegar um medicamento e sair distribuindo de uma hora para outra sem comprovação científica. Isso é um problema gravíssimo. E eu queria que você fizesse um paralelo com isso. Eu acho que tem muito a ver com essa história. Coloca uma peruca e faça umas palhaçadas como a sua. As pessoas não têm ideia, muitas vezes, como é difícil fazer humor. É muito difícil. Porque fazer humor depende de muito estudo, depende de uma sensibilidade muito grande para que você consiga entrar em cena de maneira convincente, para que você faça uma sacada, porque o humor tem a sacada, o cientista também tem a sacada, às vezes ele está analisando um problema. Me interessa muito quando a gente fala de traçar um paralelo entre a metodologia científica e a criação artística. Me interessa muito essa primeira antes de surgir a ideia, a teoria, né? Você primeiro formula um pensamento, né? É isso que eu acho que a gente... Não chama laboratório quando você está treinando para um novo papel? Sim, exatamente. Eu acho que a gente precisa, quando eu vou conversar com jovens comediantes ou pessoas que me pedem conselho, eu dificilmente dou conselho. Eu faço muito show e vejo muita gente nova. E aí, se o cara não me perguntar nada, eu não falo nada, sabe? Vai lá, segue na paz. Mas, assim, quando pedem, uma coisa que eu falo muito é: você precisa se alimentar de conhecimento para ter hipótese, para começar a formular pensamentos sobre o mundo, né? Acho que o cientista, assim como o artista, ele tem esse papel. Ele tem que comer o conhecimento e vomitar coisa nova para o mundo. O artista vomita a arte, né? Então ele come o mundo e vomita a arte, ele traduz aquilo, né, que fermentou dentro dele como arte,
e o artista e o cientista produz conhecimento, né? Ele, como o mundo, produz conhecimento. Agora, mas é na mesma chave, que é você precisa se alimentar, você precisa estar cheio. E aí, o que me preocupa porque é isso, o cara quem está estudando agora a cura da Covid-19 é uma pessoa que tem que ter lido uma biblioteca, brincando aqui de ser intelectual, né? Eu tenho até uma piada. Pessoa... Ah, o seu papel! É Que legal! papel aqui, ó. Eu tenho feito uma piada que agora todo mundo é intelectual, cara. Porque, assim, toda transmissão tem no fundo, uma biblioteca de livros que ninguém nunca leu. Eu tenho certeza que se a pessoa puxar um livro lá, ela tá fazendo graça, muitas vezes. Então, eu tenho essa crítica. Desculpa eu cortar você. Não, de forma alguma. Tamo junto. Então, eu acho que falta isso. A pessoa que está estudando a cura da Covid-19, ela tem que ter lido uma biblioteca para ela hoje supor o caminho que ela vai. Ela fala, então é isso. Né? Ela supõe, né, através dos dados que ela tem, os poucos dados, qual é o caminho. Então, assim, existe um conhecimento prévio para você começar a supor, né, coisas na ciência, assim como também existe um conhecimento prévio para você começar a criar arte. Eu particularmente acredito muito nisso. Eu acho que é esse o papel, a função é essa mesmo. O paralelo que dá para ser feito é exatamente esse. Porque assim, olha, quando você fala em conhecimento prévio, você está falando de educação. E a educação, ela é construída com conhecimentos prévios e lapidada dentro da sala de aula, né? Quando o professor vai fazer seu papel na sala de aula, ele tem que pegar, olhar nos olhos do aluno, ou agora através da câmera, que é o que a gente tem passado nesse momento, né? Mas ele tem que tentar ver o brilho nos olhos dos alunos para ver se ele entendeu o conceito. E se ele entendeu, quando uma pessoa vai fazer uma prova, por exemplo, na verdade ela não precisa saber o código, a matemática certinha, mas ela tem que saber escrever o que ela está pensando. Né? Você tem que explicar uma teoria a ponto da pessoa conseguir mudar aquela concepção prévia dela, porque eu tenho certeza que é um paralelo muito interessante com o mundo da arte, Paulinho, que quando a pessoa está criando um personagem, ela descobre 1000 caminhos que ela nem imaginava, porque ela vai fazer aquele personagem com conhecimento prévio que ela tem. Das pessoas que estão ao seu redor, dos seus pais, da sua comunidade que você vive. Né? Então, assim, a ciência também leva esses conceitos iniciais para uma discussão, né? Olha lá, a Duília, manda um beijo para a Duília, que ela está participando. Duília, um beijo. É uma grande cientista da NASA. Que a é uma divulgação das pessoas... da NASA, rapaz. Ela, na verdade, ela é vice-reitora da Universidade Católica em Washington, que é uma pessoa que... Eu fui na NASA, sabia? Foi um lugar... Foi o melhor parque da Disney que eu achei. Eu também achei, cara. Como eu me diverti na NASA. Eu parecia uma criança brincando. Ela disse assim, ó, a divulgação científica é bem feita quando o divulgador tem conhecimento. Se não tem, vira papagaio só repetindo o que já foi falado. Era justamente esse assunto que eu queria falar. Como a internet também é como a internet é um lugar raso, né? A grande internet, né? O mar aberto da internet é um lugar raso, né? De conhecimentos rasos e de pessoas, não de pessoas rasas, porque eu não acredito em pessoas rasas, mas de pessoas que buscam, né, a razedura, né, para criar aqui uma nova palavra. O neologismo. O neologismo. Agora, então, isso dá para as pessoas a impressão de que elas sabem daquilo que elas estão falando. Por exemplo, eu ouvi tanto sobre o Covid-19, eu vi tantas lives, eu vi tantos cientistas importantes falarem sobre isso, que hoje eu acho que eu sei alguma coisa sobre a Covid-19. Mas o que falta na internet, eu acho, é essa compreensão maior de que eu não sou um perito em Covid-19. Que o conhecimento, o que eu recebi foi o comunicado, né? O que eu recebi foi a comunicação sobre o que né? Foi um comunicador passando isso para mim. Agora,
que esse conhecimento ele vem de outras fontes. Para eu ser um perito, eu preciso estudar muito mais a fundo. Tem muito mais conhecimento, né? E, assim como também, fazendo um paralelo, nas artes é da mesma maneira. O cara me vê de peruca fazendo a mãe, eu falo, é só colocar uma peruca e fazer... Ele que é isso, voltando a falar, eu acho que é o que falta. É esse interesse de mergulhar na coisa. Mas espera aí, será que eu não tinha que estudar a voz? Espera aí, será que eu não tinha que estudar corpo? Espera aí, será que eu não tinha que estudar construção de personagem, teatro? Será que eu não... E aí, isso assim, falando no caso mais simples. Porque se o cara for pensar em texto, a gente está aqui com o Gueré, que é roteirista, fazendo brincadeira aqui. Se o cara for falar de texto, aí que ele vai para um universo sem fim. Porque aí o texto é a maior loucura dessa história toda, né? De criação, para mim. O texto, É verdade. Texto de comédia, time de comédia, ritmo, sabe? Entender ritmo. Quando você começa a entender o ritmo, por que uma coisa é engraçada? Por que uma palavra é engraçada? Por que uma entonação é engraçada? Sabe? Tudo isso são pesquisas que você vai trabalhando no palco. O palco é isso, é um grande lugar de teste mesmo, né? Quase como um laboratório. Você vai... Por exemplo, uns anos atrás, eu descobri que a voz, o povo brasileiro acha engraçado a voz chorosa. Eu percebi que eu achava e comecei a testar se as pessoas também achavam essa voz chorosa. Então, piadas que eu dava normalmente, eu comecei a dar ela meio assim. Eu senti que ela tinha uma provocação maior ao riso. Então, quando uma pessoa... Por isso que a gente... Sempre é engraçado quando a pessoa vai falando a voz. Que é engraçado quando alguém vai falando a voz. Vozes fracas. Vozes fracas têm uma propensão maior ao riso. Isso, teoria minha. Eu falei, cara, eu acho isso. Tá Então, contando seus segredos, hein? O pessoal vai começar a fazer o mesmo, hein? não é? Não, mas eu acho... O conhecimento é sempre generoso, né? A gente tem que... aliás, eu costumo usar um termo, que se quiser usar, fica à vontade, que é bem bacana, que as lives do Nós Somos a Ciência são momentos de solidariedade intelectual. Exatamente isso. Por um motivo muito simples. A gente não tem a pretensão de ser sisudo ou colocar gráficos e mostrar números especificamente. Mas é muito difícil fazer essa comunicação que a gente vem desenvolvendo agora através de uma palavra passar conceitos tão complexos. Isso é muito legal, cara. É muito legal. Né? Então, aí depois, quando eu fui fazer a mãe, eu comecei fazendo, não sei o que. Eu falei, não é isso. Aí eu trouxe ela para uma voz mais chorosa. Fazendo uma oficina de voz, eu comecei a fazer um exercício. Eu encontrei essa região na minha voz, que é essa região aqui, ó. Que para eu fazer ela, eu preciso contrair esse músculo. Então, ela é uma voz diferente da minha voz, que vem daqui. Essa vem daqui. E aí eu coloquei exprimido, porque parece sempre que ela está chorando. Então ela termina para cima, porque senão o povo deprime. Então, isso só para falar sobre como é importante esse lugar de pesquisa no palco, né? Que é onde você vai elaborando os teus pensamentos, vai colocando as tuas noias, né? Os teus pensamentos em prática e vendo o que funciona, o que não funciona. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Paulinho. Olha só, existe sempre, eu sempre, nas discussões que eu tenho, que tem um cunho mais duro com relação à realidade política, enfim, o que eu imagino é o seguinte, bastou querer mexer com a classe artística e há uma rápida organização, e como são especialistas em comunicação, logo eles se juntam e aí as pessoas ficam receosas de mexer, por exemplo, com o Ministério da Cultura. Agora, na ciência, a gente tem muitas vezes, isso é ruim,
trabalhos que as pessoas ficam o tempo todo tomado com aquela pesquisa, aquela introspecção toda. E essa rede de comunicação que deveria ser fortalecida a todo momento, ela nem sempre se dá. E por isso a ciência, quando tem algum corte, ela é muito penalizada, muitas vezes por falta desse poder que a arte tem de se agregar mais rapidamente, de se mobilizar. Você consegue fazer um paralelo dessas duas coisas? Você enxerga o mundo dessa maneira? Ou isso é uma visão só de um cientista recalcado, que nem eu? Cara, obviamente, se é para falar de comunicação, poder de comunicação, possibilidade de atingir pessoas, as artes saem na frente da ciência, né? Nessa questão ministerial. Só que o governo atual, me perdoem tocar nesse assunto que é gatilho para tanta gente, para mim inclusive, mas o governo atual, ele é tão descompromissado com o bom senso, com a autoimagem dele, com a imagem do Brasil, com a imagem da Constituição, que ele não se importa de ser exposto. O governo está fazendo o que quer no Ministério da Cultura. Quer dizer, primeiro acabou com o Ministério da Cultura, né? Depois aí transformou na secretaria, depois colocou lá as cabeças mais pitorescas para gerir essa secretaria. E assim, nossa, e isso mirando muito um dinheiro também da Ancine, que é um orçamento muito grande, tentando matar mais uma vez o nosso cinema. Mas eu acho, na verdade, que tanto a destruição da ciência, né, dentro da política, né, a destruição da ciência e a destruição das artes, ela vem do mesmo lugar, que é a ignorância, O negacionismo. que é o negacionismo, né? Os artistas sempre andaram com a ciência. Sempre andaram com a ciência. O Freud falava isso, né? O Freud, até em um dos livros dele, eu não sei se é o dos sonhos, fala isso, que os artistas são como antenas da sociedade. Então, eles estão sempre ligados. Então, Freud gostava muito de conversar com os artistas para saber o que estava rolando. Porque ele acreditava que existia, que os artistas conseguiam captar um pouco tempo. Então, os artistas sempre andaram com a ciência, porque nós trabalhamos no mesmo campo, arte e cultura. Arte, cultura e educação. Arte, cultura e educação andam juntas de mãos dadas. E nesse governo aí que criou, né, como eu gosto de chamar, esse nacionalismo internacional que odeia tudo que é brasileiro, que desmantela tudo que é brasileiro e tudo que presta é americano, é a Estátua da Liberdade na porta de uma loja, é o mau gosto, né, encarnado, é a cafonice, né, travestida de governante. Destruir esses dois setores é quase que a primeira missão do OR, sabe? O desmonte, né? O desmonte da inteligência e do senso crítico. Totalmente, totalmente. Isso. E aí, porque aí você abre espaço para o moralismo, entendeu? O dogma. Você acha que a Terra é plana? Fala para nossa audiência. Me ajuda nessa missão, Paulinho. Cara, se o astronauta brasileiro não conseguiu convencer eles de que a Terra não é plana, eu não posso fazer nada. Aliás, recentemente eu fiz a transmissão da SpaceX, né, que lançou 2 astronautas para a Estação Espacial Internacional através do Falcon 9, né, que é um foguete que foi lançado da mesma plataforma que foi lançado a Apollo 11. Então, assim, ela é muito significativa, porque foi a primeira vez que um voo comercial levou 2 astronautas, né? Porque até então a aeroespacial ela dominada pelo Estado, né? Por uma questão estratégica, de defesa, de ter grana para fomentar tudo aquilo que é muito caro. Então, assim,
Quando você fala que a Terra é plana, olha, gente, Brasil, a Terra não é plana. Não sei se vocês sabiam disso. É que por trás dessa teoria, Paulinho, É a ponta do iceberg. por trás dessa teoria, se você consegue... Gente, olha só, presta atenção. Essa história da negação da ciência, ela é uma coisa extremamente absurda, porque se você consegue implementar um chip de uma coisa que não tem nada a ver para todo mundo, significa que você pode passar coisas muito mais relevantes para cada um, para um plano muito mais aterrorizante. Se você convence que a Terra não é plana numa pessoa, você convence que ela tem que acreditar em coisas que não devem ser acreditadas. É basicamente isso. E o dogma faz isso com as pessoas. A pessoa para de raciocinar. Ela para de ter senso crítico. Inclusive, eu recomendo para todo mundo que é cristão, que está nessa live, eu sou cristão, João Paulo II escreveu uma encíclica muito bonita chamada Fé et Athos, que é fé e razão, onde ele faz uma definição. Foi nessa encíclica onde ele, pela primeira vez, a Igreja Católica assumiu que Darwin estava certo, nessa encíclica. Então, nessa encíclica ele fala, né, que a teoria da evolução não é só uma teoria, está mais provada que não é só uma teoria, dando esse crédito para a ciência, e onde ele fala uma coisa que é o meu lema de vida, que é fé e razão. Ele fala que fé e razão são cada uma asa, sabe? Então, assim, não dá para você pegar as duas asas da fé e ser um retardado, voar como um retardado livre. Você precisa ter a razão, porque não se apegar na ciência, não pensar com a cabeça, não ter razão, é quase que desmerecer o trabalho de Deus de ter colocado um cérebro no seu corpo. Então, assim, é uma questão de prestigiar a criação divina. Ler, saber, entender, pesquisar, entender ciência, é uma questão de prestigiar a criação de Deus, para não ter sido à toa ter colocado o cérebro na tua cabeça. É verdade. Então Agora, eu acho que é Paulinho, isso, assim, a questão da Terra plana, eu acho que é a ponta do iceberg só. Porque, junto com isso, eu ainda queria fazer uma roda de conversa com um sociólogo e um filósofo sobre como isso, a Terra plana é filha do relativismo. Porque tem uma coisa que é... relativismo da física ou social? Não, o relativismo, a coisa do essa é a sua verdade. Não, físico jamais. Da física, se você quiser, eu posso armar essa roda, a gente faz. Eu vou atrás das pessoas. Antes fosse da física, porque da física a gente poderia ir para uma outra realidade paralela. Mas essa coisa de essa é a sua verdade, sabe? É o famoso eu acho. Eu acho, né? A construção essa é minha opinião, sabe? Tem coisas sobre as quais não cabe a sua opinião. Tem coisas opinião que é gosto, são... não é senso de direção racional, né? É gosto. Isso. Eu gosto, Paulinho, você tá de barba, legal, você gosta, ou faz parte do seu personagem, isso é gosto. Eu acho que você ficaria melhor sem a barba, mas é uma opinião minha. Isso é uma opinião válida. Né? Eu não estou fazendo um juízo de valor sobre o ser Paulo Vieira. Eu estou falando, olha, essa questão que você tem da barba e tal, ela tem um sentido. Para você, na minha opinião, ficaria. Agora, falar que, na minha opinião, a Terra é plana, cara, tem uma amiga minha que foi discutir com um professor. Olha o que o professor tem que passar. Ela foi discutir com o professor, porque o professor falou para ela, a filha dela perguntou, e a teoria da Terra plana? E o professor falou, o que qualquer professor digno deveria falar, não é uma teoria, é só uma piada, isso é uma babaquice. Sei lá o que ele falou, mas deu um corte. E a minha amiga foi lá falar para ele que ele não podia fazer aquilo, que ele tinha que colocar ela para pesquisar, instigar. Será? E, cara, de verdade, assim, eu acho que isso tem que ser feito nos mais amplos setores da sociedade. Mas esse relativismo que considera algumas coisas, eu não sou a favor.
É minha opinião. Cara, eu não acho que você tem que dar força para esse tipo de pensamento, do tipo, será? Não, velho. Tem coisas que são. Tem coisa que não dá para você ficar tipo, então vamos ver. Não, cara, tem. Aí você cai também quase que numa sinuca de bico aí também de definir certo ou errado, né? Que aí é um Sim. debate E tem longo. o pior não é isso. O pior é que existem cronistas de política brasileiro que relativizam a lei. O cara é do direito, que ele está lá fazendo a sua opinião sobre um determinado assunto, que é importante, mas aí quando ele chega num ponto que ele não tem mais argumentos, ele fala assim, olha, mas veja bem, esse é o seu ponto de vista sobre a lei. Não, cara, a lei é um ponto, a lei é a lei, acabou. Né? Então não É. tem assim o ponto de vista. Você pode, dentro de um contexto mais amplo, fazer uma interpretação. Mas quando você é direcionado para uma decisão, direcionado para um assunto que tem que se encerrar naquilo, você não pode contestar certas coisas. Né? Estou falando de lei do direito, mas assim, tem muitas outras leis da ciência, leis. Existem certas regras que a arte permite e outras que não devem ser praticadas. Né? Paulinho, eu queria que você falasse, aproveitando assim, até mudando um pouquinho de assunto, como você convida um jovem da periferia, uma pessoa que não tem muito amparo de conseguir enxergar outros horizontes, a entender o que a gente está falando, cara. Porque a gente está falando num nível para pessoas que estão aqui vibrando junto com a gente, mas que têm assim uma certa consciência do mundo, né? Como a gente chega nesse jovem que você atinge tão bem com seu humor, cara? Porque assim, o papel da ciência é chegar na população para que a população sabe fazer o quê? Lavar as mãos. Ela não precisa ser cientista. É um absurdo a gente ter que ensinar como se lava as mãos. Lavar a mão é obrigatório, cara. Entendeu? E evita tantas doenças que, assim, a princípio a gente está preocupado em apagar os incêndios que o Covid está produzindo, mas a gente tem uma parte da história aí que é quando você lava mais as mãos, você tem menos doenças. Isso impacta numa cadeia muito grande de coisas. Por exemplo, se as pessoas não têm gripe, elas não consomem certos medicamentos que tocam uma indústria poderosíssima. Entendeu? Se as pessoas têm uma certa educação, e elas ficam confinadas ou ficam no isolamento. Você é uma pessoa que fica em isolamento, não é? Você fala Sim. muito disso no seu discurso. Então, em que lugar você consegue fazer com que as pessoas menos favorecidas dos rincões do Brasil cheguem com essa informação de maneira acessível? Como a sua arte pode ajudar a ciência, nesse caso, a completar o raciocínio para essas pessoas também terem aquele agora eu entendi porque eu tenho que lavar a mão assim. Eu ajudo no básico. Por exemplo, eu criei o Diário do Coronga para isso, para ser tem uma definição de humor que eu sempre repito, porque eu gosto muito, que é humor é uma esgrima. E na etimologia, esgrima é a arte de tocar o coração sem ferir. E eu acho que o humor é isso. É a possibilidade de você levar uma mensagem até o coração da pessoa sem causar grandes danos. Então, quando eu chego de Paulo Vieira e falo, pessoal, fique em casa. Porque você é da Globo. Tá bom. Quando eu faço um áudio falando, já fica em casa. Isso chega de uma outra maneira no coração das pessoas. Então, por isso que quando fala, para de falar de política. Tudo que eu faço é política. O humor é política. Todo viver é um ato político. Então, dentro disso, eu embalo a mensagem de comédia. Às vezes é comédia pura, porque eu acho que, vou lançar uma coisa que é só comédia hoje. Mas ela nunca deseduca, sabe? E ela coloca, às vezes, um discurso que que está sendo dito no lugar que ele tem que estar, que é no lugar do risível. Então, essa é a minha primeira maneira de ajudar. Minha segunda maneira de ajudar é sendo inspiração para esses jovens. Porque uma coisa que eu falo muito, assim, eu sou a pessoa que eu fui salva pela educação. Meus pais têm terceira e quarta série, meus pais. Isso fazendo um traçado assim na minha família, meus pais têm terceira e quarta série. A minha avó nunca estudou, nenhum dos meus avós, pai e mãe.
nunca estudaram. A minha bisavó era mendiga e minha tataravó foi liberta, né, quando nos pôde mais escravizar o nosso povo. Então, pensa, uma escrava, uma mendiga, uma analfabeta, terceiro ano, terceira série, eu. Então, assim, essa é a história da minha família. Então, como eu posso ajudar? Eu posso ajudar dando o mesmo conselho. Sempre que eu vou falar para jovens, eu dou o mesmo conselho que eu dou para o meu irmão. Que a gente tem que ter 2 relógios. Um que luta pelo social, esse relógio que luta para que não seja tão difícil para outros de nós. Então, assim, que luta pela igualdade racial, né? Que luta pela diminuição da desigualdade social no Brasil. Então, assim, a gente precisa lutar por isso. A gente precisa lutar porque parece que tudo acabou, né, quando libertaram os escravos. Não acabou, cara. A família que libertou a minha família, ela ficou lá com suas joias, suas terras, todas foram conseguidas às custas do sangue da minha família. Eles ficaram lá. Hoje os filhos continuam ricos, eu sei quem são, continuam milionários, são ricos, donos de terras. E a minha família, olha quanto tempo a minha família demorou para se reerguer, né? A partir do momento que eles foram libertos, a minha bisavó foi escrava, minha tataravó foi escrava, minha bisavó foi mendiga, a minha avó teve uma vida de merda, sabe? Também, e analfabeta. Meu pai também não teve uma vida fácil, e aí veio eu. Olha quanto tempo demorou para a gente se reerguer, né? E a minha família ainda é uma família fodida, minha família toda. Então, assim, a gente precisa lutar para que tenha conclusão, para que, de fato, a alforria aconteça. E aí o segundo relógio que eu digo para o meu irmão é o relógio pessoal de, por birra, por pirraça, romper todas as barreiras e chegar onde todo esse sistema colabora para que você não chegue. E qual é a melhor arma que você usa para fazer isso? Para derrubar muro, para quebrar parede, para explodir janela? Conhecimento. Estudo. Cara, eu consegui o que eu consegui graças ao estudo. Eu me dediquei, graças a isso. E eu não quero nunca ser usado como exemplo de meritocracia. Não é vitimismo, é realidade. É que o povo tem que entender isso. É isso. Eu não quero Ninguém está aqui falando de vitimismo. A gente está falando da vida de muitos brasileiros que precisam de educação, que assim como o Paulinho passou por todo esse estresse, eu também vim de educação pública, de família humilde, mas que o maior valor da minha família foi sempre deixar a educação em primeiro lugar. Eu acho que isso foi o maior tesouro que os meus pais puderam me dar até hoje. Porque ao mesmo tempo, o que acontece? O Brasil hoje ele colhe o que ele plantou, porque ele plantou racismo, ele plantou desigualdade, ele plantou ignorância. E hoje ele colhe um povo que não sabe fazer bem as escolhas políticas. Hoje, o nosso governo, o Bolsonaro, ele é fruto desse país de ignorantes, entendeu? Então, assim, esse governante, ele é o retrato do nosso povo. E aí, eu sou totalmente contra nada, sabe? Cancelado. Eu sou totalmente... Essas pessoas não são culpadas. Tem gente da minha família, olha de onde eu vim, eu acabei de falar de onde eu vim. Tem gente da minha família que votou no Bolsonaro, entendeu? Porque eles não tiveram a compreensão do que estava se passando, eles não tiveram leitura de quem nós somos e de quem ele era, do que ele representava para nós. Eles não tinham essa leitura
porque eles não tiveram educação. A minha família é uma família de analfabetos, de gente ignorante. Eles não sabem, eles não sabem. Então, assim, muito mais do que militar para a mudança do sistema político, a gente precisa militar pela educação. Quando na última eleição, eu arrumei tanta briga, eu perdi tanto seguidor, eu me estressei tanto, eu fui ameaçado, é um inferno. E aí eu dei uma desistida, que eu falei, cara, por que esse cara não tá me entendendo? Eu pensava isso, por que esse cara não tá me entendendo? E eu porque falei, talvez cara, ele não tivesse tido ele não tivesse tido a vivência do que a gente está vivendo isso, eu agora. falei, para esse cara me entender, ele precisa de um ensino fundamental bem feito. Eu precisava de 8 anos, não é num comentário que eu vou fazer ele entender. Eu precisava de 8 anos de ensino fundamental bem feito. É 8 ou é 9 agora? 9, né? 9. Agora, 9 anos. Então, assim, por isso eu resolvi fazer um projeto no Jalapão, voltado para a educação. A gente tem um projeto lá. Pode contar comigo, viu, Paulinho? Se precisar de qualquer coisa. Com certeza. A gente tem um projeto lá que é a Viva Jalapão, onde a gente trabalha, a gente faz pacote de turismo, boa parte do nosso lucro a gente reveste para educação, e aí a gente deve estar construindo uma escola de inglês lá, o mais rápido possível, quando tudo isso permitir. Eu vou aproveitar que faltam 3 minutos para acabar nossa live, que é impressionante como passou rápido, porque são momentos tão desabafantes para a gente fala coisas que a gente quer falar, né, e aproveita esse contexto para dizer tudo isso. Primeiro, pedir para toda a sua audiência, que é monstruosa, seguir o Nós Somos a Ciência. Você me ajuda com isso daí. Por favor. Gente, vai lá. Pessoal, nós estamos aqui, para quem chegou agora e não entendeu o que está acontecendo, isso é uma parceria minha com o pessoal do Nós Somos a Ciência. Eles estão aí nesse projeto, nessa militância de divulgar o conhecimento científico no Brasil. Então, por favor, dá essa moralzinha lá. Nós Somos a Ciência, tudo junto, @Nós Somos a Ciência. E vamos junto, nos ajude também, compartilhe, curta, né? E vamos tentar fazer esse movimento aí. 1, 2, que tu chega essa mensagem, a gente vai juntando de 2 em 2 até virar muita gente. Isso, obrigado. É quase como se fosse a curva exponencial que a gente tenta entender a tanto custo. Exatamente. Queria agradecer ao Rafael Procópio pela produção, que foi sempre muito excelente. Muito obrigado, gente boníssima. E dizer também, Paulinho, que eu sempre tive no estado do Tocantins com muita vontade de estar lá, porque é um povo que recebe as pessoas muito bem. Eu participei muito da Feira do Livro. Te falei, a Ilana é sua maior fã. Minha namorada é a maior fã dele. Ela fazia carta de metro pro Ciência em Show. O crush dela de adolescência é o Daniel Ciência. Manda aqui que eu mando a carta para ele, vai ficar feliz. Ela é muito fã de vocês. Eu assisti muito também no Tocantins Ciência Show, sempre que foi na feira literária. Mas Ilana era tipo Beatles. Tá, obrigado. Aliás, é aniversário dela hoje. Aniversário dela hoje. Obrigado, Ilana, por levar a bandeira da ciência para frente. Vocês verem, gente, vocês verem como que a educação e a ciência podem incentivar as pessoas. E, cara, eu sou sem vergonha, cara. Eu vou pedir para entrar em contato com você mais vezes, para você dar uma força para a gente, que você é um monstro hoje nas redes sociais e da mídia brasileira, né? E esse espaço que a gente tem é tão curto, né? De 1 hora, passa rápido, e a gente quer realmente que essa mensagem chegue para o maior número de pessoas, porque o que você falou, cara, e o que a gente disse aqui faz tanto sentido e pode ajudar a mudar a realidade de tanta gente. Vamos nessa, vamos junto. Conte comigo sempre. Beleza. Fala mais. Tem 30 segundos para você se despedir. Manda um beijo pro pai, pra mãe, para todo mundo aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado ao pessoal aí. Todo mundo comentando. Jonathan Nubial. Muito obrigado. Vocês são incríveis. Obrigado por me darem essa moral aí. E vão lá seguir Nós Somos a Ciência. E vamos junto. A gente tem um canal do YouTube que a gente está tentando chegar a 100 seguidores. 100 seguidores para poder mudar o nome. Não é possível. Tô te falando. Pelo amor de Deus, vou lá agora me inscrever. Demorou. Eu tô indo agora. Nós Somos a Ciência.
É isso. Obrigado, meu querido. Um grande abraço. Vai descansar, meu amigo, porque você está trabalhando demais. Nada, rapaz. Ó, ainda vou. Ó, tem aniversário aqui hoje ainda. Ei, virtual. Convida toda a audiência. Tem. Vamos, gente, no Zoom. Vou mandar o link para vocês. Demorou. Beijo, Paulinho. Obrigado de coração, Tchau, meu valeu, querido. cara.